Nesse vídeo eu vou falar dar dicas sobre como planejar sua campanha com profissionalismo. Você vai ter noções sobre algumas ferramentas que você vai poder usar durante a sua campanha. Vou falar sobre pesquisa de opinião pública e vou dar alguns conceitos teóricos que vão ajudar você a entender como deixar a sua campanha super profissional. Fique comigo! Olá! Eu sou Wesley Mendonça, sou consultor de marketing há mais de 20 anos e estou aqui, eu me propus a fazer uma série de vídeos para ajudar você a ganhar a sua eleição ou ajudar alguém que você apoia a ganhar a eleição dele. Primeiro passo e a primeira pergunta que eu te faço é: você conhece a dor do seu eleitor? Você sabe qual é o maior problema dele? Eu sei qual é o maior problema seu. Eu sei qual é o meu problema meu, eu sei qual é o meu problema dele. O seu maior problema é o seu, o dele é o dele e o meu é o meu. Parece óbvio isso, né? Mas não, o ser humano ele tende a querer resolver o problema dele primeiro. Isso é uma coisa muito interessante. E quando você está fazendo o seu planejamento de campanha, é importante você ter entendimento de quais são as dores e os problemas que os seus eleitores estão precisando ser resolvidos. Se você tiver entendimento disso, se você souber como lidar com isso, você consegue melhorar o seu trabalho e a sua eficácia na sua campanha. Você consegue montar um discurso melhor, você consegue montar um planejamento de campanha melhor, você consegue fazer uma campanha muito mais profissional quando você consegue falar com a pessoa e consegue tocar o seu dedo na ferida dele, na dor dele. E aí você fala para ele: olha, estou aqui me propondo a ajudar você a tentar resolver o seu problema ou a minimizar a sua dor. E quando você fala isso para ele, ele tende, se você for muito sincero, se a sua proposta for muito coerente e se aquilo que você está falando fizer sentido para ele, ele tende a depositar o voto para você. E aí a grande sacada é a seguinte, olha só: descobrir qual é o maior problema comum. É levantar essa informação. É saber dele qual é se você conseguir mapear o problema de todas as pessoas do seu nicho, da área onde você está atuando, você vai conseguir falar com mais pessoas, atingir o coração de mais pessoas. Essa é a chave para você conseguir montar um bom discurso que seja aceito por mais pessoas. Quanto mais pessoas você conseguir descobrir que tem o mesmo problema, então, por exemplo, você está num bairro, aquele bairro tem problemas sérios de enchente, por exemplo. As casas das pessoas são alagadas. Se isso for um problema e você detecta isso lá naquele bairro, às vezes você pode sugerir algumas coisas que vão minimizar essas enchentes ou até eliminar elas. Às vezes algumas coisas mais simples, por exemplo, você descobre dentro de uma determinada comunidade que eles não têm, ou que é muito longe para levar as crianças até a escola. E aí você descobre que se você colocar ali próximo, sugerir construção de uma creche, alguma coisa, isso vai melhorar a vida das mães dessas crianças, porque elas vão despender de menos tempo para levar a isso. Então, descobrir os problemas comuns de muitas pessoas ajuda você a ser mais eficaz no seu planejamento e montar a sua proposta. Então, o primeiro passo dentro do processo de planejamento eleitoral, e agora é a hora de você fazer isso, é mapear todos os problemas das pessoas e encontrar os maiores problemas comuns. E isso você consegue fazer através de pesquisa de opinião pública, que é aquilo que eu estou me propondo a ensinar você a fazer. Nos próximos vídeos eu vou dar dicas e vou orientar você como você faz uma pesquisa de opinião pública, coisa que ninguém ensina, eu vou ensinar você. Agora, entenda o seguinte: quando você consegue descobrir o maior problema comum, e a partir do momento que você começa a conversar com essa pessoa e ela abre a atenção dela para você porque você tocou no coração dela, aí a tendência dela é entregar o voto dela a você. Isso é importantíssimo nesse processo eleitoral, é entender o maior problema comum, porque aí você tem muito mais eficácia. Agora eu vou falar um pouquinho sobre teoria. E olha só,
E eu vou falar para você sobre um cara chamado Maslow. Ele fez uma pirâmide das necessidades das pessoas. Porque como você tem que entender qual é o maior problema das pessoas, vamos entender como é que as pessoas se comportam nesse processo. E quais são as necessidades dela. Olha só, essa pirâmide, ela, na base dela, o que Maslow fez? Em 1954, ele estabeleceu níveis de necessidades humanas. Ou seja, uma hierarquia de necessidades. E aí, olha só, ali em vermelho, a base da pirâmide, ali começa as necessidades básicas da pessoa. E aí eu vou mostrar para você como são essas necessidades. Olha só, no vermelho você tem as necessidades fisiológicas, né? E o que Maslow, ele acreditava o quê? Que todo indivíduo tem capacidade de se desenvolver e de chegar ao estágio de autorrealização, que é o último nível da pirâmide. Ele explica como que você pode trabalhar essa questão da pirâmide e como que você vai entender essa questão. Vamos lá. A primeira etapa da pirâmide é a necessidade fisiológica. A pessoa tem necessidade de... quando ela não tem nada, ela parte do zero. Ela tem necessidade de dormir, de comer e de sexo. Essa é as necessidades básicas de um indivíduo. Quando ele conquista essa fase, ele parte para a próxima fase. Vamos lá. Que é a necessidade de segurança. Ter o quê? No caso, ele retrata a segurança psicológica, tanto a psicológica como a física. E ele tem o quê? Como ter casa, roupa, poupança, seguro de vida, né? Nesse nível da pirâmide, Maslow, o indivíduo quer a libertação da ansiedade. Então ele quer se libertar, ele quer ter se ele conquistar isso aí, ele consegue se libertar, certo? Conquistada essa fase, ele passa para as necessidades sociais. Vamos lá, o que é a necessidade social? Já é o nível de afeto, né? Nesse nível da pirâmide, o sujeito busca amor conjugal, reconhecimento, sentimento de pertencimento, de sentir acolhido em certo grupo social. Se após os dois níveis anteriores estiverem satisfeitos, ele irá se preocupar com esse nível de relação social. Então, ele vai conquistando os níveis e aí ele vai mudando as necessidades dele, certo? Bom, conquistado o nível das necessidades fisiológicas, de segurança, de social, ele parte para a necessidade de autoestima. E nessa necessidade, o que vem? Nesse nível, o ser humano busca o reconhecimento e valor, respeito do seu meio social. E ele também pode demonstrar através de status. Por quê? Por exemplo, aí ele começa a se preocupar em ter carro, começa a se preocupar em querer ter joias, essa é uma etapa, começa a se preocupar hoje em dia muito com a estética, então ele já está numa necessidade de autoestima, mas lembre-se, ele já conquistou as necessidades sociais, de segurança e de fisiológica. E o último nível da pirâmide de Maslow é a necessidade de autorrealização, que é o nível mais elevado da pirâmide. Todos têm, segundo Maslow, todos têm condições de alcançar, dependendo das situações. Então, como que você pode trazer isso para a política, né? para o seu planejamento? É entender em que nicho está o seu eleitor, qual é a necessidade dele. E às vezes um candidato ele vai atacar vários nichos, várias pessoas, né? E em diferentes níveis de status na pirâmide. E você percebe que se você estiver conversando com uma pessoa que está precisando de lugar para dormir, não tem o que comer, não adianta você falar sobre questões de segurança ainda para ela, questões de relações sociais ou de cultura, nada. Vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro e não vai prestar atenção em você. Agora, por isso que eu falo que o maior problema, a maior solução, na verdade, até tem um ditado seguinte, que o problema não é o problema é a solução. Se você conseguir entender qual é o problema, você consegue arrumar a solução. Você consegue entender e montar a proposta para o seu discurso, como você vai conversar com ele, como que você vai se comunicar com essa pessoa.
Então, quando você for visitar alguém que está na base da pirâmide, o seu discurso é um. Quando você vai visitar alguém que está lá na necessidade de autoestima, às vezes você vai conversar com um grupo do Rotary, da maçonaria, você vai conversar com um grupo de um sindicato rural, sei lá. A conversa e o discurso é outro. Você vai falar sobre coisas que a dor dele é outra, o problema dele é outro. Então, mapear isso é fundamental. E a pirâmide de Maslow ajuda você a entender em que fase, e você pode separar os seus nichos de acordo com a pirâmide. E o seu discurso, depois que você foi lá, fez a pesquisa, levantou as informações, conseguiu descobrir as dores, aí você começa a mapear os grupos para você poder fazer o ataque. Isso é muito, 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 muito importante, tá? Ferramentas que vão ajudar você no planejamento da campanha. A ferramenta de Maslow é uma ferramenta extraordinária, né? Outra ferramenta que vai ajudar você muito no planejamento da campanha é uma ferramenta muito usada na iniciativa privada, principalmente na área de publicidade e marketing, que é SWOT, né? E o que SWOT traz? SWOT é uma ferramenta para fazer o planejamento estratégico. A sigla SWOT, ela significa força, fraqueza, oportunidade e ameaça em inglês, tá? As primeiras letras, que é a força é o S, fraqueza é o W, oportunidade é o O e a ameaça é o T. O modelo de diagnóstico serve para a definição de um posicionamento da candidatura em termos de imagem, foco e propostas. E quais são os principais benefícios de você usar essa ferramenta? A primeira é segurança para a tomada de decisões, leitura do posicionamento de onde você está, compreender os concorrentes e prever cenários, mapear ações para o seu crescimento na campanha. Então, olha só, você tem com essa ferramenta condições de montar um mapeamento de como está todo o cenário político. E é uma ferramenta muito simples. Você, com uma folha de papel sulfite e uma caneta, você consegue traçar levantar um cenário para poder executar um planejamento de campanha. É claro que para você poder fazer isso, você precisa de informação. E aí a informação é através de pesquisa de opinião pública, porque você precisa saber muitas informações do cenário lá fora. E aí lá na frente eu vou falar um pouco sobre pesquisa de opinião pública e eu vou começar a dar dicas para você e vou ensinar você, inclusive, a fazer pesquisa, tá? Agora, vamos falar um pouco mais, vou passar aqui para você entender. Dentro desse quadrante, o que você vai fazer? Você vai pegar uma folha de papel sulfite, certo? E você vai traçar esses 4 quadrantes aí. No primeiro quadrante lá em cima, é o quadrante da força. O que você tem que colocar ali? Quais são os seus pontos fortes? Quais são as principais forças, qualidades, virtudes e talentos? Então, nesse estágio da força, são problemas seus, internos, que a gente chama, problemas internos. Ali, você vai colocar todos os seus pontos fortes, que você enxerga como pontos fortes. E é importante que você faça isso e peça para as outras pessoas que estão ao seu lado também colocar. Porque às vezes você enxerga o que é o seu ponto forte e as pessoas que estão ao seu lado enxergam outras coisas. Então, o exercício pode ser feito por várias pessoas de confiança sua, tá? Para poder ajudar você a mapear tudo isso. Depois você junta tudo isso e aí faz uma análise disso. O próximo quadrante é o quadrante da fraqueza. Então, quais são, e também ainda é interno, são os seus problemas. Quais são as suas fraquezas que precisam ser melhoradas? Os seus defeitos e as suas dificuldades. Nesse ponto, você tem que escrever todas elas. E, normalmente, por isso que eu peço que você peça ajuda para as pessoas que estão ao seu lado. Normalmente, as pessoas não sabem reconhecer as fraquezas, elas só conseguem ver as coisas boas que ela tem. Tanto que eu falo da bolsa de camelo, que é aquela bolsa onde você só consegue, uma bolsa que na frente tem as virtudes e atrás tem os defeitos. Você só consegue enxergar as suas virtudes, mas você não consegue ver os seus defeitos, né? Então, nesse ponto, você tem a fraqueza. É muito importante que você mapeie com a ajuda de pessoas.
O próximo quadrante já é fatores externos. São aquilo que você pode se aproveitar daquilo que está errado lá fora. Então são as oportunidades. Que oportunidades você pode aproveitar? E aí você tem que analisar os seus adversários e verificar nele os pontos fracos dele e as fraquezas e ver dentro das fraquezas dele que oportunidades você pode usar deles, tá? Então é muito importante que você também peça ajuda para que você escreva, e aí por tópicos mesmo, dentro dos quadrantes você vai colocando todas as oportunidades que você tem. E no último quadrante são as ameaças, né? Que são aquelas que vão impedir de atingir o seu objetivo. Então você olha lá fora tudo que tem que você não está forte e analisa quais são as ameaças. Então vou dar exemplos práticos aqui, vou voltar rapidinho aqui nas forças. Você é uma pessoa que tem um bom discurso, você tem uma bandeira bem forte, você é uma pessoa que sabe, tem uma oratória muito boa, você tem, né? São forças, você tem um engajamento com as redes sociais muito grande, tudo isso são forças que você pode colocar. Fraqueza, às vezes o contrário, você não tem um bom discurso, às vezes você é uma pessoa tida como indecisa, você às vezes é uma pessoa que é tida como não se relaciona às redes sociais. Então você tem que colocar tudo isso aí, são coisas internas. Aí nas oportunidades. Oportunidade às vezes o seu adversário não tem redes sociais e você tem, então é uma oportunidade explorar isso. Você tem, então, entende? É dentro disso aí que você tem que trabalhar. Já nas ameaças, por exemplo, você tem que analisar, assim, tudo que às vezes ele é muito forte que pode ameaçar você. Então, como que os seus adversários estão posicionados e o que isso pode ameaçar você, tá? Às vezes ele é muito, vamos falar de redes sociais, ele tem um engajamento em redes sociais muito grande e você não tem. Então isso é uma ameaça para você precisa correr atrás já, sabe? Mapear tudo isso e colocar escrito isso nos quadrantes vai ajudar você a enxergar todo o cenário e você vai poder começar a criar o seu planejamento, a sua estratégia de campanha baseada nisso aqui. Então essa ferramenta ela é extraordinária. Olha só ali, ó. Pontos fortes e fracos do adversário e ameaças e oportunidades. Lá nas forças, lá no quadrante forças, ó, o que te faz bem? Que recursos únicos você pode aproveitar? O que é que os outros veem como suas forças? Já nas fraquezas, o que é que pode melhorar? Onde é que tenho menos recursos que os outros? O que é que os outros veem como as suas prováveis fraquezas? Tá? Então é muito importante. Já nas oportunidades, que é o ambiente externo, que oportunidades tem disponíveis? Que tendências, novidades você pode aproveitar? Tá? Como você pode transformar as suas forças em oportunidades? Já na sua ameaça lá, que ameaças podem prejudicá-lo? O que é que a sua competição anda a fazer? E quais são as fraquezas que te expõem a possíveis ameaças? Tá certo? Então, essas são ferramentas muito eficazes para você montar a sua estratégia de campanha e tudo isso é bom você ter noção para que você possa preencher esse exercício com uma eficácia maior. As duas dicas que eu te dou. Primeiro, que você chame as pessoas que estão próximas a você, que te conhecem muito bem ou que conhecem muito bem o cenário lá fora, tá? Que tem uma percepção sobre os seus concorrentes muito grande e peça ajudas a eles. Aqueles que te conhecem muito bem, peça para ele te ajudar nos seus pontos fortes e nas suas fraquezas. Aqueles que conhecem os seus adversários, peça para eles entender quais são as oportunidades e as ameaças, aquilo que eles têm de pontos fortes e aquilo que eles têm de fraquezas, porque a fraqueza deles é a tua oportunidade e os pontos fortes deles são as suas ameaças, entende? Então, mapeia isso dessa forma que você vai ter muita eficácia. Então, converse com essas pessoas e peça para elas ajudar você. E a outra coisa fundamental é você fazer pesquisa. E na pesquisa, ter perguntas que vão ajudar você a mapear isso, fazer o seu SWOT. Então, essas dicas são preciosas para você.
A questão da pesquisa, eu já te falei, eu vou ajudar você a fazer pesquisa e vou ensinar você como fazer, porque aí você vai ter mais eficácia e mais qualidade no planejamento da sua campanha. Informação é poder. Então, tudo isso que eu falei, que é trabalhar com informação, trabalhar com como você pode executar tudo isso, como você faz um planejamento para ter mais eficácia, vai através da informação. Eu vou dar um exemplo para você de um depoimento de um cliente que eu dou consultoria, e ele vai falar um pouquinho sobre como que na cidade dele ele saiu de um município. Ele era prefeito, ficou por 8 anos como prefeito, e ele tinha o município de Andradina, do estado de São Paulo, estava num nível lá para lá de 1000 como qualidade de vida. E aí, com um trabalho de inteligência muito forte, de informação, fazendo o trabalho de mapeamento de SWOT que eu ensinei para você anteriormente, ele com a ajuda da nossa consultoria, a cidade de Andradina saiu da 1000 e poucos colocado, ele veio para 100 melhores cidades do Brasil. Olha só o depoimento do Jamil. Eu gostaria de dizer que a todos, né, que pretende se habilitar a estar prefeito ou a ser candidato, né, que deva procurar um trabalho de consultoria e também, especialmente, em pesquisa, né, isso tanto na campanha como também durante toda a administração. Eu gostaria de estar frisando aqui que nós tivemos uma das melhores gestões, né, realizado tanto no estado de São Paulo como no nosso país, né, uma das melhores. Nós saímos entre das 1000 piores cidades para se viver e conseguimos, né, chegar entre os 100 melhores do nosso país em 8 anos. E atrás desse trabalho estão, né, o trabalho de consultoria e pesquisas, né, da empresa do Werley, e eu gostaria de recomendar a todos vocês que fizessem esse trabalho. Você viu que interessante? Primeiro que é muito gostoso mostrar o depoimento do Jamil, por quê? Porque a disciplina dele, da equipe dele, para executar as orientações e principalmente a informação das pesquisas que ele aplicou e ele executou, ajudaram muito, além do trabalho de toda a equipe lá, né, que não pode se desvalorizar. Mas a estratégia e a informação de qualidade foram fundamentais para que ele tivesse êxito e ele passasse para 100 melhores cidades. Então é isso que eu falo, informação é poder. Agora eu vou falar um pouco para você sobre um cara que há mais de 500 anos ele escreveu um livro chamado O Príncipe. E esse cara chama Maquiavel. Muitas pessoas usam Maquiavel como maquiavélico, né? Porque no sentido negativo da coisa, mas não. Esse cara foi um sábio e ele talvez tenha sido o primeiro consultor de marketing da Idade Média, lá, um dos precursores. E o livro dele ele serve como um livro de cabeceira para muitos estrategistas e muitas pessoas que querem entender o comportamento do ser humano. Porque, na verdade, ele fala como que o ser humano se comporta. São dicas preciosas e eu aconselho você a ler esse livro. Tá? Então, olha ali, ó. Maquiavel descreve 4 formas de se conquistar um principado. Quando eu falar aqui sobre principado ou príncipe, principado é governo, como você atinge a Câmara, a Prefeitura, governo do Estado. Então, esse é o principado, na época que ele falava. E aí as virtudes, as 4 formas de chegar é através da virtude, pela fortuna, dos golpes e crimes, do apoio do povo ou das elites, tá? Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho. Quem foi esse cara, esse Maquiavel? Maquiavel, olha, tá vendo a foto dele aqui nesse livro que ele escreveu? Eu peguei um recorte ali. Maquiavel, ele escreveu esse livro há 500 anos, O Príncipe, que é um clássico da literatura política, como um presente a Lourenço II de Médici. Era uma época diferente, a Itália, da Itália que conhecemos hoje, né?
e principalmente naquela época, os principados, que eram os governos, eram conquistados e perdidos a todo momento. Por quê? Porque as pessoas viviam dessa conquista, né, dessa briga, era uma época que o poder do Papa se confundia com o poder dos imperadores, né, na Renascença. Em 1513, quando o livro foi escrito, desde lá muita coisa mudou, né? Os principados, eles deram lugar a estados nacionais, o feudalismo virou capitalismo, o absolutismo deu lugar às repúblicas e o poder do Papa diminuiu bastante e a democracia aumentou, né? Mas uma coisa ela não mudou, que é o espírito humano. Muitas das ideias escritas por ele podem ser facilmente levadas a gente pode trazê-las para a atualidade e vistas na política e no mundo dos negócios atuais. Por isso eu vou usar ele como referência para você e vou falar um pouco mais. E como chegar ao poder, né, segundo Maquiavel, através desses quatro modelos aí, que são a virtude pela fortuna, por golpes, né, ou crimes, pelo apoio do povo ou das elites. Se você analisar a virtude, olha lá, o fundador, a pessoa que funda que tem um grupo definido, que ele nasce com uma ideia, como por exemplo, o príncipe cita, o príncipe não, o Maquiavel cita Moisés na Bíblia, né, de Rômulo e Rômulo, que é o fundador de Roma. Eles nasceram com essas virtudes e as pessoas tendem a confiar muito naquilo que o governante fala. Outra forma de conquista de poder é a fortuna. Ela está relacionada à sorte, ou ao acaso e à influência das circunstâncias. Então eu vou dar um exemplo aqui do Itamar Franco, no episódio da cassação de Fernando Collor de Mello. Ele subiu, ocupou o poder meio que ao acaso, que é o que acontece muito quando os vices ocupam o cargo. Para Maquiavel, o príncipe que conquista o poder apenas por meio de favores das circunstâncias e não pelo próprio mérito são menos estáveis, destinados a desaparecer em pouco tempo. Outro meio de conseguir o poder é através de crimes, né? Que é uma coisa que a gente vê muito aí em voga. Alguns príncipes, né, Maquiavel falava, chegavam ao poder através de golpes e ações criminosas dentro da sua própria pátria. Maquiavel usa o exemplo de Agátocles, que ganhou o Principado da Sicília matando seus senadores. Hoje em dia, em alguns países, as pessoas chegam ao poder matando ainda, né? Você percebe, Venezuela, ele nitidamente, a pessoa ocupa o poder lá através de crimes mesmo. E em muitos outros lugares isso acontece, que é uma lástima, né? Mas a pessoa também, vamos falar... o caso da Marielle lá no Rio de Janeiro. Eu não tenho ideia do conceito do todo lá, mas é muito estranho tudo que está acontecendo lá, tudo que envolve esse crime, tudo, né, da onde ela vem, com quem ela se relacionava. Então, você pega, por exemplo, o poder de ações criminosas mesmo. A pessoa chega no poder através da força, o público, a população tende a rejeitar isso no futuro. Então, só que não tem como, é indiscutível que até hoje existe pessoas que chegam ao poder através de crimes, né? Agora, a melhor forma e a forma mais eficaz de uma pessoa chegar ao poder é através do prestígio. E por que eu falo isso e deixei por último o prestígio? Porque se você tem o prestígio do povo, se você consegue entender, e aí eu volto naquela questão de Maslow, naquela questão de entender os problemas, se você consegue ter essa percepção, as pessoas tendem a confiar mais em você. Então a quarta forma de poder, através do prestígio, é uma das formas mais sólidas que você tem para se manter no poder.
Principalmente Maquiavel falava isso porque naquela época não tinha aquela questão de ficar 4 anos no poder e depois se reeleger, não era assim não. A coisa lá era bruta, o cara vinha, né, tomava mesmo, era guerra, aí vinha um mais forte e a ação do povo era fundamental, porque o povo até se deixava ser governado por alguém, mas desde que aquilo fosse uma coisa que não usurpasse ele, a família, os impostos, né? A gente percebe hoje muita gente que às vezes dá o voto e confia em alguém, mas lá na frente a pessoa ela acaba perdendo o poder. Por quê? Ou aceitação da popularidade dela. Por quê? Porque ele taxa demais as pessoas, ele inviabiliza a vida das pessoas. Em vez de ajudar a resolver os problemas dela, ele cria mais problemas para ela. Então, eu volto a frisar, entender a dor, entender o problema das pessoas e ajudar ele a resolver essa dor são fundamentais para você chegar ao poder e se manter no poder, né? E isso é uma dica super preciosa. Agora, eu falo o seguinte, eu quero fechar, o que Maquiavel dizia? A um príncipe é necessário ter o povo ao seu lado, de modo que ele, de outro modo, quer dizer, ele sucumbirá às adversidades. Então, ele precisa estar com o povo ao lado dele. Por isso que um dos fatores que são mais analisados na opinião pública é a aceitação de um governo. Como esse governo, se ele está aprovado ou desaprovado. É isso que garante a pessoa, ao governante, receber a chancela de continuar no poder e de continuar trabalhando ali. E tudo isso, toda essa dinâmica eu vou falar para vocês que um dos fatores principais para que você possa fazer uma boa campanha é ter informação de qualidade. Porque informação, volto a frisar, informação é poder. Através dela você consegue fazer uma campanha profissional. E hoje as eleições não aceitam mais amadores. Se você está pensando em participar da eleição e ainda não começou a se preparar, você ainda não tem informação de qualidade, você ainda não começou a montar o seu planejamento, não entende a dor das pessoas que você vai, o seu nicho, aquilo que as pessoas pensam e o que elas necessitam, você já tem uma grande probabilidade de não ter êxito na eleição. E eu vou ensinar você a como obter informação de qualidade, através de pesquisas de opinião pública. Eu vou ensinar o que ninguém ensina. Eu vou ensinar você a fazer pesquisa. Nos próximos vídeos, eu quero que você me acompanhe aqui. Eu vou como fazer, como elaborar um bom questionário, como você vai a campo buscar informação, como é que você vai tabular isso e transformar essa informação de pesquisa em números para que você possa tomar suas decisões. Ou, se você não é candidato, mas apoia alguém, você vai ter informação de qualidade para poder ajudar o seu candidato a tomar as decisões acertadas e ganhar a sua eleição. Então, se você ainda não me segue nas redes sociais, aqui estão elas. Eu te peço para que você, se você gostou desse conteúdo e se faz sentido tudo isso que eu falei para você, que você me siga lá nas redes sociais. Lá você vai encontrar uma série de dicas e uma série de informações de qualidade que vão ajudar você a trilhar o seu caminho na sua campanha e fazer uma campanha mais eficaz com êxito, tá bom? Eu quero agradecer você que ficou comigo até aqui. Eu sei que hoje eu falei bastante coisa e falei de conteúdos muito densos, né? Mas eu quero que você nos acompanhe e que você continue curtindo e continue falando um pouco com a gente sobre as suas demandas. E eu quero aproveitar e convidar você, se você tem dúvidas nesse vídeo, que você comente aqui embaixo quais são as suas dúvidas com relação, por exemplo, ao SWOT. Se você tiver dúvida de como fazer a sua campanha, como você montar o seu SWOT, escreva lá, olha, eu quero receber mais informação e eu vou mandar para você dicas de como você prepara o seu SWOT, tá bom? Então comente aqui embaixo na linha de comentários e qual é o seu maior problema, quais são as suas dificuldades
e comente comigo que eu vou ajudar você. Se você nesse vídeo gostou e quer que eu comente algum outro assunto ou entre com mais profundidade em algum assunto, comente também. É muito importante a sua participação, tá bom? Eu espero você amanhã, porque amanhã tem mais. Um abraço.